On target to become a 21st century world power, Brazil was once a military dictatorship whose secret police imprisoned, tortured and murdered without restraint. Today, one of their victims is the country's president, and Brazil is reassessing its troubled past. But with secrets buried deep, unearthing evidence and those responsible has been difficult, until now. In this special two-part investigation, filmmaker Rodrigo Vasquez found a whistleblower finally willing to reveal the truth. Brasilia, 16th of May 2012. President Dilma Rousseff signs the law that creates a truth commission to investigate human rights abuses committed by the military regime that ruled Brazil from 1964 to 1985. Senhores, a palavra verdade, na tradição grega ocidental, é exatamente o contrário da palavra esquecimento. The president, herself a former left-wing militant, had been detained and tortured by the regime. The dictatorship produced 50,000 victims in Brazil. As novas gerações merecem a verdade e, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. It took Brazilian democracy 27 years to start investigating those crimes. Members of the security forces have been called to collaborate with the Truth Commission, but only one of them has stepped up to the task. Eu sou ex-delegado de polícia. Meu nome é Cláudio Antônio Guerra. Hoje, para a honra e glória do Senhor, sou pastor. Servi a homens no passado, hoje eu sirvo a Deus. In the 70s, Cláudio Guerra was a key player in Brazil's paramilitary repression. Você vai poder? Sim. He formed a clandestine death squad in 1972. His mission, to execute and disappear political dissidents. Deus me preparou para enfrentar. E eu estou aqui para lutar pelo Evangelho do Senhor. Today, the Truth Commission has summoned him to a secret hearing. Mas eu não tenho dúvida do que isso está sendo prestado na história, é o que transcende essa geração. Guerra is about to reveal to the Commission what he's been showing us for the last 4 weeks. Information he's requested us to keep secret until now. On March 31st, 1964, a military coup overthrew democratically elected President João Goulart. Cláudio Guerra was then a young police officer. The armed forces created underground paramilitary groups to eliminate dissent among the civilian population. Guerra formed his own group to exterminate all left-wing movements in the country. His death squad was the most lethal in a regime that produced 50,000 victims in 40 years. Cláudio Guerra's men were accountable to no one and had a license to kill. Today, Cláudio has converted to evangelism. As a born-again Christian, he's opening up his past and seeking redemption for his crimes against humanity. Aqui era a época que eu era idiota. Essa foto ela tem um recurso especial. Eu deixava no meu gabinete assim, a pessoa entrava, a arma aqui mudava de posição, né? Onde a pessoa ia, ela estava procurando. É um efeito especial, porque isso aqui é coisa idiota. Cláudio's death squad included military and civilian torturers. Aqui é o Cabo Povorelli, Marcos Povorelli, conhecido já pelo pessoal da esquerda como torturador lá do quartel do Barão de Mesquita, do Código do Barão de Mesquita. Ele hoje, ele é meu compadre. Hoje ele é um eremita, está afastado de tudo,
mora isolado numa propriedade. Essa aqui eu dando instrução de combate para um grupo chamado GOE, Grupo de Operações Especiais, que agiu muito lá na região. Algumas pessoas tiveram desvio de conduta, que aprenderam técnicas, mas uns se tornaram bons policiais. Esse aqui é um livro, assim, mostra, Crônicas de Pedro Maia, do jornal Povão, porque o dono desse jornal, que era, inclusive, meu amigo pessoal, por isso que eu recusei participar da execução, é uma pessoa que foi executada pelo sistema. Back then, the one and only time Guerra's picture appeared in the press, the publisher was summarily executed. Guerra's mission was to kill without leaving traces behind. Today, he's retired and living in Vitoria, state of Espírito Santo. Antes eu era uma criatura soberba, eu achava que era muito inteligente, eu achava que eu tinha poder, porque exercitava muito poder, né? Foi me dado poder muito novo, eu não sabia trabalhar com poder, né? E fui usado muito nesse período. E eu não tinha misericórdia. O que o homem não tem, né, que é misericórdia, eu achava na minha ignorância, no passado, que o bandido tinha que morrer, né? E agi muito assim, tirei muitas vidas nesse período, né? Naquela época, na minha concepção, estava fazendo o correto. Eu obedecia naquilo que eu acreditava. Eu acreditava que o comunista, né, era o bicho, o que matava a criança, que fazia, tinha que ser terminado. O Procurador-Geral da República, Geraldo Abreu, me chama e apresenta o Coronel Perdigão e o Comandante Vieira, todos dois do escritório do SNI do Rio. Olha, Guerra, nós estamos precisando de você, que tem umas missões que precisam ser feitas. Qual missão é essa? Sair daqui para matar pessoas em outros estados. Guerra is as dedicated to God today as he was to crime in the past. We joined Guerra on a trip to a religious rehab center. He became a committed evangelist following his conviction of a domestic terrorism offense in 2005. Vi um mundo violento, né? De traição, mentira, porque você trabalhar em formação, a maioria das coisas é trabalhando com mentiras, né? E hoje eu trabalho aberto. Hoje o meu trabalho é falar de Jesus para os meus filhos, falar que Ele salva, que o caminho é Ele. Se tiver temor de Deus, vai viver melhor, né? Porque não vai fazer nada errado. Essas duas irmãs que estão aí faz obra em presídio também. Eu mesmo, a irmã Eliana e a mãe e a outra que me evangelizaram no presídio. Quando eu cheguei no presídio, nós vamos para evangelizar a todos, sem distinção. Porque quando nós entramos na aula do pastor Cláudio Guerra, eu nem sabia que era um ex-delegado. Parecida, mas muito parecida com a minha falecida mãe. Entendeu? Ela não teve resistência. Eu não achei difícil não, porque quando você se esforça para obedecer a Bíblia, ela deixa muito claro lá no livro de Marcos, e de pregar o evangelho. Ali é o presídio de segurança média 2. Lá em cima, o seu Cláudio Guerra ficou. Estava condenado a 42 anos de prisão, né? Acusado da tentativa de homicídio, uma bomba que foi colocada num carro de Jonas Bulamac. Né? Era um contraventor. Esse contraventor, ele estava chantageando autoridades, aí eu recebi a determinação de mandar colocar uma bomba no carro dele. Foi feito. After his release on parole in 2008, Guerra became a pastor, formed his own church, and started preaching in religious community centers. Vai sair um rango aí, né? Pastor Cláudio Guerra, amém? Em nome de Jesus. Vai estar trazendo uma palavra nesta manhã aos nossos corações. Falar para os meus amados hoje, oportunidade, né, irmãos? A oportunidade que os irmãos estão tendo de não voltar atrás, não voltar mais ao Egito e seguir na direção de Jesus. É hoje, irmãos. Os irmãos não têm mais o direito de olhar para trás.
Irmão, hoje você está filmando aqui um cenário de guerra, realmente. De guerra espiritual. É a guerra muito maior que aquela guerra que luta contra o sangue. Aqui está se lutando contra Satanás. Eu tive que descer, que me despir do velho homem para tornar nova criatura. O Senhor está acrescentando coisas boas na minha vida. Saia da inércia, vai para a luta. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Pastor. Guerra's sense of mission hasn't changed since he was a Death Squad member. Only his creed has. Guerra was now ready to start talking about his Death Squad years. Existia o braço armado, o governo usou muito, chamado Escuderie Lecoq, do qual nós todos fazíamos parte. Essa entidade, no papel, ela acabou, mas não acabou. A Irmandade continua, até hoje. Até hoje. Um dos riscos maiores que eu corro é daí. Eles se sentem traídos. E eles sabem que eu sei os fatos deles. Era a época da Revolução. Os focos da imprensa estavam muito em cima dos DOPS, que era a polícia política. Bolou-se uma estratégia de criar delegacia de crime contra a administração pública. Só que era só no papel. Amém. Na realidade, nós fazíamos a polícia política. Eu fui nomeado o primeiro delegado do Estado para essa delegacia. Eu que criei, eu que montei o sistema. The next day, Guerra took us to meet one of his old enemies. Nós estávamos indo na casa do Perli Cipriano, né? Ele foi uma das pessoas assim que mais influenciou eu falar a verdade. Aí podemos ir. Perli Cipriano, former political prisoner and torture victim. Now he's a human rights activist and a member of the Truth Commission. Mas, Cláudio, a Comissão da Verdade quer ouvir você, a Comissão da Verdade Estadual. Eu não sei se tem caso de torturador que tenha ficado com grandes problemas na consciência por ter torturado. Eu conversei muito com ele e fiz uma conversa longa, ele pode confirmar isso aqui, um pouco de se você vai ajudar a democracia. E você vai ajudar a esclarecer fatos que ninguém conhece. E se você não disser, ninguém vai nunca conhecer. Não vi assim nenhuma rejeição da parte dele. Entendeu? Como o Cláudio foi convertido à religião, e a minha conversão é dos direitos humanos, é outra conversão, eu tenho que acreditar. Eu falei com convicção que eu ia ter uma pessoa que ia me ouvir e ia dar crédito no que eu estava falando. Nós falamos do risco que ele corria e falamos que nós temos programas de proteção. Eu não quis também entrar num processo de ficar em proteção de testemunha, que eu ficaria longe da minha família. Ele passava a correr riscos de morte. E daí em diante, depois que eu vi o Perli, qualquer tipo de antagonismo político, pensamento ideológico que tinha, acabou naquele dia. E hoje eu vejo, é igual eu falo sempre, né? Eu não tenho como pedir perdão às vítimas, não adianta pedir perdão às vítimas, né? O que eu posso fazer, eu estou pondo a minha cara na reta para fazer, obrigado, é de falar o que fez. Boa sorte. Até mais. Boa sorte. Since he decided to collaborate with the Commission, Guerra has been threatened and harassed by his former colleagues. Guerra decided to make the revelation that they feared the most. Foi sistema, na época, que os órgãos de informação acharam inteligente, em lugar de enterrar, em lugar de jogar no mar, cremar, que é sumir as provas. Então eu estava guardando segredo, não era justo, por exemplo, eu sei especificamente de 12 pessoas que foram cremadas, que eu que levei para cremar. First on his list was Ana Rosa Kuczynski. A minha irmã era uma professora do Instituto de Química da USP, casada com um físico que havia se formado em física, mas trabalhava com computação.
Eles tinham vida legal, trabalho, casa, moradia. Eles militavam numa organização clandestina, que era a ALN, a principal na época. E, subitamente, em 1974, foram sequestrados e nunca mais foram vistos. A minha irmã e o seu marido e o meu cunhado iam se encontrar no centro da cidade. Ela saiu do trabalho dela na universidade. Ele saiu do trabalho dele, que eu acho que era na Avenida Paulista, não sei onde era. E quando chegaram à Praça da República, eles foram presos. Guerra had written what he knew about Anna and her husband in his soon-to-be-published memoirs. Eu me lembro muito bem de um casal, Ana Rosa Kuczynski Silva e Wilson Silva, por conta de um incidente no caminho entre a Rua Barão de Mesquita e a usina. Eu e o sargento Levi, do DOI, fomos levar seus corpos. Os dois estavam completamente nus. A mulher apresentava muitas marcas de mordidas pelo corpo, talvez por ter sido violentada sexualmente. O jovem não tinha as unhas da mão direita. Tudo levava a crer que tinham sido torturados. Não havia perfuração de bala neles. Quem morre de tiro não sofre. Morte por tortura é muito mais desumano. Guerra took us to the house where Anna, her husband, and hundreds of other detainees were tortured and killed. He calls it the House of Death. Daí foi-me entregue 12 corpos, não de vez, né? De algumas vezes, para ser levado até a usina de campo para ser cremados. To find the House of Death, we needed the help of a local naval fusilier. Eu falei com o comandante Arnaldo, que era meu amigo, Aí eu falei com ele, comandante, olha aqui, eu morando quase nas barbas da casa e não sabia. Ele falou, pois é, pouca gente sabia. Mas que eu falo, as Forças Armadas, o que teria que fazer? Elas não reconhecem que houve tortura, né? O que teria que fazer? Eles teriam que falar assim, olha, não as Forças Armadas erraram. Claro. Alguns elementos né, que não queriam abertura, se rebelaram e fizeram um poder paralelo. Né? Eu já vim aqui. Eu também começo a lembrar. Né? The House of Death has remained anonymous until now. Aqui mesmo. Para mim essa aqui mesmo. É na rua Arthur Barbosa. Essa aqui. Essa rua. Né? E é numa esquina. Então é essa aqui mesmo. É essa mesmo. Não, é porque ela está parecendo muito com... Nos anos 74, eu panhei aqui para levar para cremar na usina de Campos Davi Capistrano da Costa e José Román. Mais dois que eu peguei aqui em outra época. Ana Rosa Kuczynski Silva, né? E Wilson Silva, um casal. Aí vem Tomás Antônio da Silva Meireles. Esses aí foram os que foram apanhados aqui na Casa da Morte. Eu, quando vinha pegar esses corpos aqui, eu chegava, né? Os militares que estavam sob o comando do coronel Perdigão chegavam calados, que era ordem, nós não conversávamos com os outros, porque era para preservar justamente a segurança da coisa. Eles não sabiam o que eu ia fazer com os corpos e eu não sabia quem é que tinha torturado, né? Então era um compartimento de informação, né? Era uma técnica usada. Como que era disfarçado, como se fosse festa. Som alto, balada, entendeu? Muita bebida aparecendo, entrando, coisa. Então, era o disfarce, né? Era o disfarce. Foi aqui que morreu muita gente, né? Sob tortura. Then, Guerra bumped into a group of local evangelists. Bom dia. Aí foi torturado e morto muita gente. A época que morreu mais foi 74. Na época do Figueiredo. E o senhor sabe dessa história?
Eu participava pegando corpo aqui e levando para cremar lá em Campos. É mesmo? Muito já? Foi uns 6 a 8 daqui, para cremar lá. Eram pessoas que de frente do Partido Comunista, né? Líderes, né? E eu estou fazendo isso hoje porque eu cheguei a ser preso, né? Mas não porque eu fui preso, mas na cadeia eu conheci Jesus. Eu já confessei para Deus o meu pecado, mas tinha que confessar para os homens também. Fica na consciência depois de tanto tempo, né? Todo mundo quer se passar por bonzinho, né? Não tá não, fomos ruins mesmo, entendeu? Era uma guerra. Leva para o senhor aí quando tiver um tempinho. Amém. Aí tem um consolo aí, palavra de consolo aí para o senhor. Gostaria de conhecer a verdade. The disappearances of Ana Rosa Kuczynski, Wilson Silva, David Capistrano, Joaquín Pires Cerveira, João Batista Rita, and José Román were revealed by Guerra for the first time, as was the exact location of their remains. Campos de Gotace, 200 kilometers away from Rio. An old sugarcane furnace owned by local ranchers. Eu lembro a época muito triste, né? Naquela época eu chegava aqui alegre, tomando uísque com os proprietários aí, comemorando, né, a vitória. É uma coisa antiga, tinha os lugares também onde eram amarrados os escravos. Era agradável estar com eles aqui. É pra lá. Tá vendo? Now disused, the furnace has been occupied by Guerra's old enemies, the landless peasants. The group has been targeted by local gunmen and are wary. Boa tarde. Eu teria condição de falar com alguém que pudesse... eu sou o ex-delegado Cláudio Guerra. Eu fui responsável por ter cremado esses corpos aí. Segurança da gente também. Bola, aquele abraço. Tudo de bom, irmão. Guerra was returning to the furnaces for the first time since the end of the dictatorship in 1985. Aqui, Rodrigo, eram os fornos. These furnaces were completely anonymous until this moment, when Guerra confirmed that they were used to disappear the bodies of political prisoners. Os companheiros meus que trabalhavam, da equipe e os da usina aqui, como é que eles faziam? O carro vinha até ali, pegava-se os corpos e aqui era o lugar para cremar. Agora eu mostro você o tamanho que é. Filma que você vê que cabe um não, cabe vários. Dá pra ver. Ó, você vê, tudo é forno, ó, tá vendo? Tudo é forno. Then the activists brought a banner with the pictures of some of the victims. Aqui estão os nomes dos companheiros que foram cremados aí nesses fornos. Foram os companheiros de luta, né? São 12 que foram cremados aqui. Que eu trouxe. Agora o coronel trouxe mais alguns, que eu não sei quem. The Truth Commission has launched a special Claudio Guerra investigation to include its findings in the final report that it will deliver to President Dilma Rousseff in May 2014. But our investigation with Claudio Guerra has only just begun.